Nesse vídeo aqui eu vou te dizer por que pensar demais pode ser um grande problema, pode dificultar muito a sua vida. Seja bem-vindo, eu sou Leandro Postiglione e vamos refletir um pouco. Pensar, com certeza, é uma das maiores qualidades do ser humano. É o que mais nos diferencia dos outros animais. Obviamente, isso não é nenhuma novidade para você. Foi pensando que nós construímos a ciência, a filosofia e civilizações inteiras. Mas existe um problema que algumas pessoas passam que quase ninguém fala sobre isso. Às vezes, pensar demais também pode destruir a tua vida. E o mais curioso é que geralmente acontece com pessoas mais tímidas, mais retraídas, mais introvertidas, pessoas reflexivas. Normalmente com pessoas que tentam entender o mundo de forma profunda. E isso, às vezes, leva até um sintoma que é conhecido na psicologia como ruminação mental. E eu, particularmente, já passei muito por isso e passo por isso até hoje. Mas o que é essa tal de ruminação mental? Você lembra das vacas? As vacas, elas ruminam. Eu não sou um biólogo, mas eu mais ou menos entendo que elas mastigam o pasto e elas pré-engolem esse pasto e depois ele volta para ser mastigado novamente. Isso se chama ruminação na biologia. Mas claro que eu não sou biólogo. Então, na psicologia, a ruminação mental, ela é quando você repete pensamentos, fica num ciclo repetitivo de pensamentos e que geralmente não chega a lugar nenhum. Alguns dos maiores psicólogos concordam que a ruminação mental seria uma tendência a focar repetidamente nos mesmos problemas, nas causas e consequências do sofrimento, mas sem chegar a lugar algum, sem chegar a uma final conclusão. Ou seja, você pensa, analisa, revisa, imagina cenários que talvez nem vão acontecer, que muito provavelmente, na maioria das vezes, comigo sempre foi assim. Eu imaginei cenários catastróficos que, na verdade, nunca chegaram realmente a acontecer. Ainda bem. Só que a gente não sai do lugar pensando assim. Muitas vezes a gente não acha realmente uma resposta para isso. E o problema é que isso não é só um hábito mental. Isso é um padrão que se cria e a ciência atualmente afirma que pode ter efeitos psicológicos sérios. E tem alguns estudos que falam que pode ter uma certa ligação com algum problema ou uma doença mental, ou uma forma de padrão mental. E geralmente quem tem esse padrão tem muito pensamento negativo. Eu sou um desses. Eu busco no dia a dia tentar melhorar, ser mais positivo. Mas claro que a gente não pode ir para aquele positivismo superficial. Ah, tá tudo bom. Ah, tá tudo bem, mas quando não tá, isso não. E claro que isso prejudica muito a capacidade de resolver problemas, consequentemente piorando o humor e vai, em efeito cascata, enfraquecer as relações sociais também. E aqui eu vou falar uma coisa realmente pior, que os estudos vêm afirmando que pessoas com alta ruminação têm um risco maior, não quer dizer que vai desenvolver, claro, mas tem um risco maior, uma probabilidade maior de desenvolver depressão. Claro que ao longo do tempo, quando isso se torna muito recorrente, e claro que tem meio que um padrão de pessoas. Eu me encaixo nesse padrão, porque eu sempre fui tímido, hoje um pouco menos. Eu sempre fui introvertido, isso realmente faz parte da minha personalidade. Eu sempre ruminei muito pensamento, entrei em loopings de pensamento várias vezes por um problema que às vezes nem era um problema, é só na minha cabeça. Então acabou que certa parte da minha vida eu desenvolvi depressão, sim, fiz tratamento e realmente pensar demais não resolve o problema. Mas claro que o oposto também não. Se você não pensar no problema, não quer dizer que ele vai deixar de existir. Isso seria no mínimo infantil pensar dessa forma. E muitas vezes realmente pensar demais ele vai aprofundar o seu sofrimento. Ele não vai geralmente achar uma solução. Você vai ficar aumentando esse sofrimento, aumentando o possível problema, porque geralmente, eu me incluo nisso, criamos cenários hipotéticos que muitas vezes não chegam a acontecer. E aqui vai algo interessante, eu não estou dizendo que pensar muito necessariamente é um problema. Eu estou dizendo que a ruminação mental é um problema. Porque pessoas que pensam muito, geralmente são um pouco mais inteligentes que a média. Geralmente essas pessoas analisam muito as coisas, percebem padrões onde outras pessoas talvez não percebam, enxergam problemas sociais que às vezes passam desapercebido pela grande maioria das pessoas e geralmente questionam tudo. De certa forma eu me encaixo um pouco nisso. Eu não aceito verdades absolutas quase em nada, na verdade. O que acontece é que pessoas que pensam muito, assim como eu, podem acabar presas
dentro da sua própria mente. Criam, vamos supor, uma prisão mental, vamos dizer assim. E temos diversos filósofos, pensadores, escritores que provam que, às vezes, mergulhar muito profundamente na sua mente pode fazer você se perder dentro dela. Temos casos extremos que alguns enlouqueceram de tanto pensar, de tanto, questionar certas coisas. Alguns estudos também em neurociência vêm mostrando que esse padrão de ruminação está ligado a alguns circuitos cerebrais, especialmente a amígdala, o hipocampo e o córtex pré-frontal, que seria o controle racional. Quando alguém entra nesses ciclos de ruminação, essas áreas se ligam, ficam mais ativas e geralmente geram emoções negativas e a sua memória fica hiperativa e as áreas responsáveis por controlar os pensamentos repetitivos ficam bem menos eficientes. E isso é claro que vai criar um looping mental. Vai vir uma memória negativa junto com um sentimento negativo, um pensamento pessimista, vem a emoção e aí volta para mais pensamento e você fica nesse ciclo. E esse ciclo, como no meu caso já durou horas, dias, mas em casos mais extremos, que nunca foi o meu até hoje, pelo menos, isso pode durar meses, anos. Imagina ficar tentando resolver um problema, pensando que aquilo é demais e ficar preso naquilo sem ter uma resposta durante anos. Isso acontece. Geralmente comigo, das vezes que aconteceu, foram problemas mais pontuais. Então, realmente, levando algumas horas, alguns dias, ou eu resolvi esse problema, ou o problema se resolveu sozinho, ou não era um problema. Por isso que atualmente os filósofos estoicos estão sendo muito citados, porque o estoicismo entra nessa parte da gente não levar tão a sério as coisas que a gente não pode controlar, porque realmente a gente não pode controlar, e pensar realmente nas coisas que a gente pode controlar, o que a gente consegue fazer. E antes dos psicólogos perceberem esse problema, os filósofos, séculos atrás, já sabiam disso. E hoje, nesse mundo contemporâneo, onde a gente pode escolher muita coisa, a gente pode escolher a carreira que a gente vai ter, a gente pode escolher os nossos valores, o propósito, o sentido que a gente vai dar na nossa vida. Isso pode criar uma sensação de vertigem existencial. E muitas vezes a gente busca uma certeza sobre o mundo e fica pensando demais sobre isso. Mas essa certeza provavelmente não existe. E muito dessa ruminação mental está ligada hoje, por exemplo, citando o meu caso, a esse estilo de vida moderno que nós temos hoje, que a gente se preocupa muito com certas questões como o trabalho, como nossos deveres, por exemplo, no meu caso, de marido, pai, preocupação com a educação dos nossos filhos, nosso senso social de tentar fazer parte de uma comunidade, com pensamentos sobre ter ou não uma religião, qual a religião, se eu fico mais espiritualizado ou não. E aí o que acaba faltando muitas vezes? Tempo, silêncio interior, a internet que faz a gente se comparar muito e a nossa mente tentando resolver todas essas questões e tentando entender o sentido da vida muitas vezes. Tudo isso ao mesmo tempo. É óbvio que isso vai causar um grande desgaste mental que pode vir a desenvolver, ou para quem já tem, aumentar a ansiedade e a depressão, que não é à toa que hoje é um dos maiores problemas da humanidade e que é um sintoma dessa nossa vida meio que desregulada de hoje em dia. Se você pensar, anos atrás, as pessoas... Não que a vida das pessoas eram fáceis, isso é óbvio que não. Nunca foi fácil. Mas as pessoas tinham menos preocupações diferentes. Hoje nós temos uma ampla gama de preocupações. Vou dar um exemplo bobo. Nossos avós não tinham a preocupação de que foto ele iria colocar nas redes sociais, se ia ter curtidas, likes, comentários. Esse tipo de coisa não existia. E hoje em dia muita gente acaba despendendo parte do seu cérebro, do seu processamento de dados, vamos dizer assim, com isso, com esse tipo de coisa. Isso é só um exemplo dentre vários exemplos de coisas que a vida moderna traz para a nossa cabeça, que acaba desgastando bastante a nossa mente. Por isso, aumentando também os casos de burnout e outras síndromes por aí. Mas é claro que é importante eu deixar claro aqui,
novamente, que pensar muito não é um defeito, que muitos avanços da humanidade foram feitos por pessoas que realmente pensavam muito, obsessivamente. Podemos citar filósofos, cientistas, inventores, artistas, músicos e por aí vai, mas o problema não é pensar. O problema maior é pensar sem agir. É pensar. Mas resumindo, o pensamento ele precisa ter duas coisas: direção e limite. Sem essas duas coisas, ele vira só ruído mental. Então você precisa ter uma direção para onde está indo esse teu pensamento e precisa ter um limite. Você não pode ficar eternamente nesse looping, você tem que limitar o seu pensamento. Limitar geralmente é resolver ele. Tá, cheguei a uma conclusão, eu tenho que chegar a uma conclusão de forma prática, que eu consiga colocar em prática e resolver o problema. Ou então, se o problema não tem resolução por parte minha, simplesmente não vale a pena ficar remoendo isso. E para finalizar, a vida não se resolve somente pensando. É preciso ação, é preciso fazer. Se gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve também no canal, que esse ano eu pretendo dar continuidade no canal, postar de forma mais assídua. Até a próxima, hein? Falou! Pois é, eu tô aqui. Como eu falei no vídeo anterior, eu tô em Balneário Camboriú.